Em 2020, quando tudo parou na América do Sul e muitas fronteiras seguiam fechadas, uma atividade não essencial de muito destaque esteve entre as primeiras a voltar: o futebol. Um ano depois, mesmo com os surtos de Covid-19 varrendo elencos inteiros e vários países proibindo jogos com medo de variantes vindas de fora, o futebol sul-americano segue insistindo em manter seu calendário, suas viagens e suas competições. Por aqui, quem manda no jogo é a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, entidade máxima do esporte na região, e o nível de negligência é grande. Além de se negar a paralisar os torneios regionais, quando a situação voltou a piorar em 2021, a entidade chegou a negociar uma vacinação paralela para jogadores e dirigentes. Tudo isso enquanto mantém uma suposta imagem de normalidade. O problema é que essa desculpa esfarrapada cada vez engana menos. Em 2021, a maior parte dos países sul-americanos vive seu pior momento da pandemia, com vários recordes de infecções e mortes por Covid-19. E com o surgimento de variantes, o vai-vem forçado pelas competições só piora a situação. Isso deve ser mantido em junho e julho, quando a América do Sul recebe a Copa América de Seleções, que se tornou o escândalo da vez. A realidade desesperadora dos países da vizinhança chegou a vencer a negligência da Conmebol. Durante o mês de maio, a Argentina e a Colômbia, que iam sediar a Copa América, largaram o barco por conta da pandemia e de crises sociais, deixando a competição sem sede. E como a Conmebol respondeu? Jogando o torneio para o Brasil, só 2 semanas antes da competição começar. Se a desistência da Colômbia teve a ver com a crise social vivida por lá, a da Argentina é diretamente relacionada com o colapso sanitário do país. Mas ao que parece, o mundo do faz de conta das autoridades da bola acha que tudo tá bem no Brasil. Mas é sempre bom lembrar, Colômbia e Argentina não têm um Jair Bolsonaro no poder. E a decisão de mandar a competição para cá tem a ver com o nosso presidente, que ganhou até um joinha da Conmebol quando a decisão veio a público. O que aconteceu com o River Plate, um dos principais times da Argentina, resume bem o que tem sido o futebol sul-americano em tempos de Covid-19. Após confirmar um surto que infectou mais de 25 jogadores na metade de maio, o clube sequer tinha goleiros para enfrentar um adversário pela Libertadores. E como a Conmebol se recusou a adiar o jogo, a solução foi escalar um jogador de linha para pegar no gol. Apesar de a Argentina ter registrado recordes de mortes diárias em maio, Buenos Aires só desistiu de sediar o torneio no fim do mês. Até o começo de maio, os hermanos iam dividir o evento com a Colômbia, mas a onda de protestos no país e o massacre de civis cometido pela polícia colombiana tornaram impossível a realização do campeonato por lá. A bem da verdade, não seria necessário nem usar a crise social para tirar a Copa América da Colômbia. Assim como a Argentina, o país também viveu em maio seu momento mais crítico da pandemia, com casos de sobra e leitos faltando. Mas como a gente sabe, isso não é motivo suficiente para a Conmebol rever suas decisões. Pelo contrário, até fevereiro, mesmo com a variante brasileira já circulando na Colômbia, a entidade ainda falava em jogar a Copa América no país com torcida presente. A Colômbia, inclusive, só perdeu a condição de sede depois que jogadores foram atingidos por gás lacrimogênio em plena partida, enquanto a polícia reprimia manifestantes do lado de fora dos estádios. E a lista de absurdos não para por aí. Durante todos os longos meses de pandemia, a Conmebol pouco fez para evitar transformar o futebol em um vetor de infecções, sobretudo em 2021, quando as variantes do coronavírus se espalharam pelo continente. E como cada governo delibera de forma individual em relação a restrições de fronteira, muitos jogos entre times de países diferentes tiveram datas alteradas em cima da hora, algumas vezes sendo transferidos para um terceiro país com restrições menos rígidas. Mas o caso mais emblemático até aqui talvez tenha sido das vacinas do futebol. A Conmebol negociou um lote de 50 mil doses com a Sinovac, que seria destinado exclusivamente aos profissionais do futebol, enquanto a vacinação avançava lentamente na América do Sul. Para se ter uma ideia do absurdo, o Paraguai, onde a Conmebol tem sede fixa, tinha vacinado pouco mais que isso na época, mas as doses do futebol só passariam pelo país para imunizar estrangeiros envolvidos com uma atividade não essencial. Até houve paraguaios beneficiados pela vacinação no futebol, mas só aqueles que jogam pela seleção. A vacina do futebol tem gerado polêmica. Alguns clubes argentinos se negaram a receber e os brasileiros não podem ser vacinados com essas doses aqui dentro do país. Agora, alguns times que viajam ao Paraguai para fazer um jogo têm aproveitado para receber um imunizante. Foi o caso do Atlético Mineiro e do Atlético Goianiense. Mas também há quem considere isso antiético. O Inter de Porto Alegre se negou a receber a vacina quando visitou Assunção. Além dos questionamentos morais, existe uma dúvida de logística. Ninguém sabe como esses times vão receber a segunda dose, já que muitos não planejam viajar mais para o Paraguai esse ano. A vacina especial para o futebol é só mais uma amostra de como a Conmebol criou um mundo à parte para o esporte. Lembra do caso do River Plate, o time que jogou sem goleiros por conta de um surto de Covid entre os jogadores? O episódio bizarro gerou piadas nas redes sociais e acabou causando menos indignação do que
poderia, porque o River deu um jeito de ganhar a partida. Só que poucos dias depois do jogo, foi confirmado que o motorista do clube morreu em decorrência da Covid-19, uma das vítimas do futebol pandêmico. É mais um caso que tem se repetido. Os jogadores são testados constantemente e recebem atendimento médico de primeira, e logo voltam a atuar. Enquanto isso, as equipes de apoio aos clubes de futebol, com pessoas mais velhas e menos monitoradas, já registraram várias mortes de 2020 para cá. Mas enquanto o show continua em campo, fora dele é o que dá para esperar é mais irresponsabilidade das autoridades do futebol. Jogar o torneio para o Brasil é só mais um exemplo.